E aí, gente, vamos continuar aqui o nosso estudo em processo civil. Essa matéria que é maravilhosa, né? Eu acho que eu já falei, eu nem me canso de falar, o tanto que eu amo processo civil. Muito mais do que, né? Muito mais do que qualquer outra disciplina. E a gente vai dar uma olhadinha aqui em atos processuais. Vamos aqui começar a nossa análise, o nosso estudo, porque é nosso. Eu estudo junto com vocês, tá bom? Então, atos processuais, tá lá no 188 do CPC. É a aula de processo civil, então estejam aí com vossos vademecums aberto no CPC de 2015. Artigo 188 do Código de Processo Civil. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial, tá? Então, a gente tem aqui o princípio da instrumentalidade das formas. Lidade das formas. Que, ainda que aquele ato tenha sido praticado de forma diversa, caso ele atinja a finalidade, tá tudo bem, né? Basicamente é isso. Os atos processuais são públicos, regra. Todavia, contudo, entretanto, tramitam em segredo de justiça os processos em que o exijam o interesse público ou social, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda, basicamente o que tiver família no meio. Atente-se que inventário não está aqui não. Muita gente acha que o processo de inventário corre em segredo de justiça. Não corre não, gente. O processo de inventário é público, tá bom? Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Ou seja, quando vocês forem advogados, o que não vai demorar muito, quando vocês forem advogados e vocês chegarem numa determinada serventia, né? Apesar de que hoje a maioria dos processos é tudo eletrônico, mas vamos considerar aqui que estamos falando de processos físicos ainda, né? Quando você chegar numa determinada serventia, num juízo ainda que tenha um processo físico, você vai pedir uma ação indenizatória, por exemplo. Aí basta chegar. Não precisa juntar subestabelecimento, não precisa juntar procuração, basta você informar o número do processo e você vai conseguir acessar esse processo sem nenhum problema. Diferente se você chegar e querer olhar um processo que diz respeito de divórcio. Aí sim você vai precisar juntar ou o seu subestabelecimento ou então uma procuração, tá certo? O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultante de divórcio ou separação. Negócio jurídico processual. Já caiu, tá? Novidade do novo CPC. Que nem é tão novo mais, né? A gente fala novo, mas o menino já tá aí com 3 anos já. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é um dos requisitos. É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. De ofício ou a requerimento,
o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, as partes, sendo o caso de uma autocomposição, direitos que admitam a autocomposição, eles podem sim ajustar as especificidades da causa. Não tem nenhum problema em relação a isso. Olha o que diz aqui o 191. De comum acordo, olha o calendário que eles podem fixar, inclusive, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais quando for o caso. Agora, atenção, o calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Dispensa-se intimação das partes para a prática de atos processuais, ou seja, eu não preciso intimar as partes daquele próximo ato porque já fixou um calendário que elas mesmas decidiram sobre. Então, eu tenho um autor e réu e falo assim, olha só, o prazo de contestação é 15 dias, mas vamos ajustar o prazo da contestação para 20 dias. Pode colocar assim. Ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Todos os atos e termos do processo, em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Isso aqui é obrigatório, tá? O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmado por tradutor juramentado. Quer dizer que, se for um documento que esteja escrito, por exemplo, em inglês, ele só pode ser juntado aos autos se tiver traduzido numa tradução válida, certo? Numa tradução válida aqui, que é aqui, ó, acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Ou então você paga para um tradutor juramentado para traduzir aquele determinado documento. Invalidade dos atos processuais. Nós temos o princípio da primazia do julgamento de mérito. Ou seja, a gente vai tentar julgar esse mérito, né? É o princípio da primazia do mérito. A gente vai tentar, de todas as formas, fazer com que, neste processo, saia o mérito seja julgado. O sistema de invalidade do Código de Processo Civil foi criado para evitar a decretação de uma nulidade ou de uma invalidade de um ato processual. A invalidade deve ser decretada como uma medida excepcionalíssima. Portanto, primeiro eu vou corrigir aquele defeito. Se não for possível, aí sim eu decreto a nulidade. Por quê? Porque eu vou primar pelo julgamento de mérito, tá? Não existe nulidade de pleno direito no sistema processual. Não existe. Toda nulidade ou invalidade tem que ser decretada sob pena de preclusão, inclusive as absolutas. Elas têm que ser decretadas. Não há que se falar em decretação de invalidade de um ato processual sem que haja um prejuízo. Para que tenha uma invalidade de um ato processual, eu preciso de um prejuízo. É aquele princípio do pas de nullité sans griffe, que é aquela coisa lá francês, né? Aquele princípio em francês que, se não tiver não há que se falar em nulidade se não tiver prejuízo. Pas de nullité sans griffe. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Foi exatamente o que eu comentei lá no início, vamos voltar aqui, do princípio da instrumentalidade das formas. É este aqui. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Instrumentalidade das formas.
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Notadamente, podem-se ter dois tipos de atos processuais inválidos. Dois tipos de atos processuais inválidos. Tá? Aquele que vai me gerar uma nulidade absoluta e aquele que vai me gerar uma nulidade relativa. O que tem uma nulidade absoluta relaciona ao interesse público. Então, e o que tem a nulidade relativa é interesse privado, certo? Nulidade absoluta, interesse público, portanto, comporta reconhecimento de ofício e a qualquer tempo no curso do processo, via de regra. A nulidade absoluta pode ser reconhecida nos casos de incompetência absoluta e ausência de citação, por exemplo. Ok? Incompetência absoluta e ausência de citação. Já a relativa, o interesse é privado. Então, eu sempre vou depender de uma provocação da outra parte para que ele demonstre o prejuízo ou então, pelo menos, para a parte alegar a invalidade lá em algum outro momento oportuno, sob pena de se precluir. Tá bom? Então, tem aqui, ó, outro exemplo, incompetência relativa e não alegação de convenção de arbitragem. Uma vez reconhecida a invalidade de um ato processual, essa invalidade atingirá os atos subsequentes, mas não os atos anteriores. Olha isso aqui. Se eu reconheço a invalidade de um ato processual, essa invalidade não vai atingir os atos anteriores, somente os subsequentes. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dela dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Não prejudicará os outros que delas sejam independentes. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Então, olha só, constatado o vício, o magistrado deve intimar as partes para corrigi-lo. Oportunidade em que o ato será repetido ou retificado. Princípio da primazia do julgamento do mérito. Vão fazer de tudo para esse processo ser julgado. É basicamente isso. Esse processo tem que ser julgado. Ele tem que me dar uma decisão de mérito. Certinho? Convalidação dos atos processuais. É possível eu convalidar um ato processual? É possível. No nosso sistema, predomina a ideia de um princípio da fungibilidade dos atos processuais. E aí, por conta disso, permite que eu convalide um ato processual que lá no início ele era defeituoso. Tá certo? Então, é possível sim que eu convalide um ato processual que lá no começo era defeituoso. Então, esses dispositivos que a gente leu aqui, que nós lemos, são os artigos que dizem respeito aos atos processuais e às suas nulidades. Fiquem atentos, pegue esse material que eu montei para vocês aí com todo carinho, deem uma lida nele, tá? Tem aí todos os artigos que eu reputo importante. É chato ler lei seca? Eu sempre falo, é chato, mas é necessário. A gente tem que ler, tá? A gente não faz só aquilo que a gente gosta, infelizmente. Então, deem uma lida, qualquer dúvida, me chama, me procura, sabem que eu estou à disposição de vocês. E aí, vamos encerrar este bloco por aqui e já já a gente volta.